Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui o nosso 9º episódio do Iso é Podcast. E é uma alegria imensa ter vocês conosco aqui nesse episódio que promete ser muito relevante. E vou dizer, hoje esse episódio está recheado, porque nós estamos recebendo aqui um convidado que inclusive é irmão de um grande amigo meu. Não vou dar spoiler ainda, vou apresentar para vocês já. Mas hoje o episódio está muito voltado inclusive para um dos grandes segmentos de maior ascensão em Franca, que é o e-commerce. Nós vamos falar não só do e-commerce, nós vamos falar como que um empreendedor se descobre para esse lado e como esse aspecto, essa vertente do e-commerce, ela favorece para o empreendedor. E eu já quero, inclusive, pedir para você que está chegando aí, para você que vai conferir esse episódio conosco, se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, e aqueles que já estão acompanhando o Iso é Podcast, não deixar de deixar aquele like aí para fortalecer, inclusive, o nosso canal. Eu já quero aqui, sem mais delongas, receber o nosso convidado, ele que é diretor da Fabri Econ, que é o Gabriel Reis, irmão do Plínio Reis, que é o nosso, inclusive, parceiro aqui, CEO da Bart Gestão Tributária. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Iso é Podcast. Agradeço você por atender o nosso convite, que foi também, eu vou dizer bem sincero aqui, um convite muito de súbito, mas fico muito feliz por você estar conosco aqui, podendo compartilhar um pouquinho da sua trajetória. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aí participando do podcast. E são histórias aí, né? É o primeiro? Empreendedorismo, fala que é muita coisa que todo mundo vivencia, né? Sim. Então, cada história que tem alguns pontos inspiradores, de aprendizado, que serve para todo mundo. Então é sempre legal compartilhar e acompanhar também histórias de outros empreendedores, né? Sim. Isso é muito rico. Com certeza. Igual ele pontuou aqui, já foram 9 episódios, hoje é o 9º episódio já tem várias histórias aí de vários empreendedores de Franca, inclusive, para você conferir aí depois. Não deixe de conferir, inclusive, vários episódios. É o primeiro podcast que você participa? Sim. Isso é muito bom, responsabilidade e uma satisfação grande. Gabriel, vamos lá, antes de você falar aí sobre a Fabri Econ, inclusive, que é, inclusive, uma das empresas que você tem atuado de forma muito intensa, né? Conta pra nós um pouquinho quem que é o Gabriel Reis, né? Se é de Franca, a gente sabe, eu particularmente sei um pouquinho da família dele por conta, inclusive, do Plínio. E antes, inclusive, de você contar, eu tenho que fazer menção aqui do nosso parceiro, que é a Bart Gestão Tributária, que tem estado conosco aqui no Iso é Podcast, tem inclusive dado uma prestação de serviço muito ampla a vários empresários, né, de vários segmentos inclusive, e quero fazer agradecimento ao Plínio pela parceria. Quero, inclusive, pontuar para você que não conhece a Bart Gestão Tributária, ela tem prestado um serviço totalmente completo na amplitude voltada para a questão tributária. Então, você aí que tem na sua empresa uma curiosidade, não só uma curiosidade, mas que queira conhecer, queira ter uma empresa parceira com você, dando uma segurança, inclusive, para as suas finanças, não só para a finança, mas também para o âmbito geral da controladoria financeira dos seus negócios. Vá conhecer um pouquinho a Bart Gestão Tributária, inclusive está o site aqui da Bart para você conhecer todo o know-how de todos os serviços, desde uma consultoria tributária, desde um planejamento tributário, desde uma otimização financeira, até mesmo a sistemas que implementam para você um detalhamento e um gráfico completo de todos os valores, de todo o destinamento dos valores ali que você realiza nos pagamentos dos impostos. Então, conheça a Bart, que ela é uma empresa que assegura. Vocês vão conhecer aqui o irmão, que inclusive pode muito bem também pontuar sobre a Bart, que é uma empresa francana. Mas sem mais delongas, eu quero voltar aqui para o nosso convidado. Gabriel, conta para nós um pouquinho quem é você, sua origem, e como que quais foram os seus inícios, né, sua fase inicial como profissional. Então, vamos lá. Então, sou francano, desde sempre aqui na cidade, e já iniciei no empreendedorismo desde cedo, né? Até uma curiosidade, desde quando eu era pequeno, eu já me interessava em vender as coisas. Para quem não sabe, desde que eu era pequenininho, eu tinha algumas miçangas em casa, fazia umas pulseirinhas e tal, e teve uma época que eu comecei a fazer tercinhos para vender. Então, eu já comecei cedo, sem ter, vamos dizer, um objetivo ali de ganho e tal, mas já me interessava muito por essa parte. E aí, o negócio foi acontecendo, né? E
tive a oportunidade de começar a trabalhar como representante comercial. E atuo até hoje. Já fazem aí 13 anos. E o negócio fluiu, vamos dizer, é um trabalho por conta, tem que empreender ali, ir atrás para ter um bom resultado. Mas todo representante está ligado diretamente com a venda, né? Exatamente. Não deixa de ser vendedor, como você falou. Exatamente. E o tempo foi passando, eu casei, meu filho estava chegando, e aí só a representação comercial tava pouco. Eu vi que a situação deu uma apertada, agora com o filho, arrumamos uma casa, reformamos a casa. Então, assim, a situação deu uma apertada, né? E aí, empreendedor tenta achar oportunidade em tudo quanto é lugar, né? E aí eu pensava, preciso achar mais alguma coisa para complementar. E já conheci muitas pessoas ali que já trabalhava com e-commerce, sabia de várias pessoas que vendiam online, e eu me interessei nisso. Falei, pô, eu tenho muita facilidade com computador e tal, gosto disso, entendo já um pouco como que funciona, acho que tem tudo para dar certo, né? E fui me aprofundando nisso, no e-commerce. A princípio, comecei a tentar vender alguns produtos e não tive muito sucesso. Por fim, investi dinheiro e não dava certo. Eu achava que era o produto. Muitas vezes eu pensava, preciso arrumar outra coisa, esse produto que não tá dando certo. Fui atrás de outros produtos e tentei e nada. Bati a cabeça por muito tempo. Mas eu pensava, caramba, como que tem tanta gente que tá dando certo e eu não tô conseguindo? Tem algum detalhe, né? Algum macete que eu não tô sabendo. E nisso eu troquei de produto algumas vezes. Até que, de repente, começou a dar certo. Começou a sair venda, começou a engrenar. E aí eu fui aprendendo com o tempo. Então, na raça, ali entre erros e acertos, muitos investimentos sem retorno, mas foi de grande valia para ter, vamos dizer, o conhecimento que eu tenho hoje. Já validei muita coisa do que funciona e do que não funciona. Vamos dizer, a prática te levou à experiência e até, vamos dizer, um pouquinho a perfeição no que você está fazendo hoje. Mas antes de você falar um pouquinho a prática e toda essa amplitude e conhecimento que você tem hoje por e-commerce, a gente sabe que todo representante comercial, ele tem um estilo de vida diferente do vendedor interno e quase que vamos dizer, tem uma certa familiaridade com o vendedor externo. Só que a representação, ela tem uma responsabilidade maior do que o vendedor externo. Porque você não faz só a venda, você faz também a apresentação de uma empresa, você leva o nome de uma empresa e tudo mais. Para você, assim, hoje, num contexto onde está tudo voltado, inclusive, para o digital, mais para o digital, qual que é a importância ainda de um representante comercial hoje para uma empresa? É fundamental. Eu já tive experiência com algumas empresas com a representação comercial, né? Já trabalhei com mais de uma. E uma das empresas que eu já, vamos dizer, fechei a parceria da representação comercial foi porque eles estavam trocando os vendedores por representante. Por quê? Assim como você falou, o representante, ele tem um trabalho a longo prazo. É um trabalho de confiança. Muitas vezes, o que vende não é nem o produto da empresa em si. É o representante que está indicando. Sim. Porque com a cartela de clientes que ele já tem, o relacionamento, a confiança já desses clientes, o que o representante falar, falou, pode colocar isso aqui. O cara confia porque já conhece, já sabe que por outras experiências que... Ou seja, não vende só o produto, confiar. É o relacionamento. É o relacionamento. Não é simplesmente mostrar, visitar o cliente e mostrar o que tem disponível. Não é só isso. Se fosse só isso, talvez não teria necessidade de um representante. Mas é muito mais do que isso, é um relacionamento. É uma construção de um longo prazo. Então, o que eu já vi algumas empresas optando por trocar vendedores internos para representantes é porque muitas vezes o vendedor, é lógico que varia de empresa para empresa, vai muito da política, da cultura, mas tem vendedores que, vamos dizer, caem de paraquedas numa empresa e falam, eu preciso vender. Aí coloca uma meta e... Coloca uma meta, preciso bater minha meta e muitas vezes, nem toda empresa... Vamos supor, uma empresa tem 1000 produtos. Nem todos desses 1000 produtos são interessantes. Nem tudo a gente consegue ser a melhor opção em todos os produtos que a gente oferece. E nem tudo se encaixa para todo cliente. Exatamente. Então vai muito do perfil de cada cliente. Então com a representação, com a mesma linha de produtos, eu atendo clientes de segmentos bem distintos. Então, para um determinado tipo de cliente, um tipo de produto é o que encaixa, é o que vende. Não adianta eu vender A, sendo que o cara precisa de B. E muitas vezes, o que eu já presenciei nesses 13 anos é que às vezes há vendedores que chegam de paraquedas numa empresa e falam, preciso vender, e começa
de certa forma, enfiar ali, forçar um pouco. Não, pega isso aqui. Aí você torna aquele vendedor chato. Exato. Por isso que ninguém gosta de vendedor, né? Quando o telefone toca, você vê que a gente vendendo, ninguém gosta, né? Sim. Por quê? Muitos dos vendedores já... Não só quando liga. Quando às vezes você tá num determinado ambiente, aí o cara já vai chegando pra te abordar pra venda. Você já... a gente já cria um certo bloqueio, né? Sim, já Esse cara vai tentar me enfiar alguma coisa que eu não preciso, né? Literalmente. E aí, por muitas vezes, a gente tem uma solução que interessa, que é o que o cara às vezes precisa, e todo vendedor tem uma certa dificuldade para alcançar o objetivo, que é fazer com que o seu potencial cliente tenha o conhecimento e entenda que faz sentido aquilo, né? Então, acho que assim, os bons pagam pelos maus, né, ali. Porque quando a gente fala de vendedor, há vendedores e vendedores. Então, com certeza, é natural, né? Nossa, chega alguém te abordando, você já tem um certo bloqueio. Acho que essa diferença que você está colocando aí, ela está justamente dentro dessa diferença de que um representante comercial, primeiro ele cria o relacionamento para depois a venda ser uma consequência daquele relacionamento que ele criou com o cliente. E a gente, como você falou aí, dentro desse relacionamento, capaz que você, na sua leitura como representante comercial, eu falo porque eu também sou comercial, a gente consegue identificar muito mais no relacionamento que a gente cria qual que é a necessidade, qual que é de fato também o que ele precisa, do que propriamente só ir lá e apresentar. Para você, coloca pra gente, inclusive, aqui uma experiência que deixa até um conselho para quem trabalha com vendas de como conseguir construir esse relacionamento com os clientes. Sim. Não é tão rápido, né? Um relacionamento. Ninguém encontra outra pessoa e no mesmo dia já pede em casamento, né? É um relacionamento. Precisa de uma construção. Então, você só vai conseguir ter um bom relacionamento, uma boa confiança dos seus clientes, da sua base de contatos, com o tempo. Mas como que você consegue isso? Primeira coisa, não pisando na bola, né? Não indicar uma furada para o seu cliente. Não prometer algo e não cumprir também. Exatamente. Então, assim, tem que ser muito transparente e cumprir tudo aquilo que prometer. Não adianta prometer 1001 maravilhas se você não consegue entregar aquilo. Então, a partir do momento que você promete determinada coisa, desde que fala assim, não, tal hora eu tô aí, esteja pontual, esteja ali tal horário. Tipo, começa por aí, Vai né? do básico. Vai do básico. E daí a pessoa vai, vamos dizer, mesmo que inconscientemente, adquirindo essa confiança. Fala, pô, sei que eu posso contar com esse cara nunca pisou na bola, ele é ponta firme. Às vezes o cara não sabe nem dizer por que ele tem essa visão sobre você. Mas é nos pequenos detalhes. Subconscientemente você vai criando isso nele. Sim, por muitas vezes você vê uma pessoa e fala, nossa, aquele cara é ponta firme. Por quê? Às vezes não tá nem tão claro na sua cabeça, mas começa do básico, né? E isso a gente vê que, assim, quando a gente pensa em vendedores, existe muitos vendedores por aí que pisa na bola, né? De repente não sabe nem o que tá vendendo e indica um produto errado. E daí os vendedores têm essa fama, né? De criar certo bloqueio. Mas eu acho que é por aí. E assim, no meu caso, eu trabalho B2B. Então eu forneço para outras empresas. E então, assim, nós somos empreendedores fornecendo algo para outros empreendedores. Então a gente tem que pensar também na visão de quem a gente está oferecendo. Fala, pô, o que esse cara precisa? O que eu tenho para oferecer que vai ser bom para esse cara? O que vai ser realmente uma solução, algo que vai agregar para ele? O resultado que aquilo vai gerar para aquele cliente, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu penso é falar com quem que eu vou falar? Deixa eu entender qual que é o perfil desse cara, o que ele precisa, para ver o que eu tenho de bom para ele, porque nem tudo que eu tenho é bom para ele. Então não adianta eu chegar e tentar empurrar algo que eu sei que não vai. Não vai. Então, acho que vai muito por aí, assim, nem todos os negócios se encaixam, eu acho. Nem toda empresa é o ideal para vender para outras. Sim. Então, não adianta a gente querer forçar a barra, eu acho. Concordo. Porque, às vezes, vamos supor, não, mas eu preciso faturar. Beleza, todo mundo precisa. Mas você vender algo que não é o indicado, só porque você precisa, de repente, bater uma meta, lá na frente isso vai refletir de forma negativa. Isso que você está colocando é relevante por 2 pontos, né, que eu vejo aqui. Porque essa forma da gente não conseguir criar o relacionamento não mantém, inclusive, uma cartela
que eu acho que o que mantém uma cartela de cliente é esse relacionamento, porque talvez o cliente que talvez comprou de você hoje só, né? Talvez ele deixe de comprar amanhã, mas daqui, sei lá, 2, 3 meses ele volta a comprar. Mas isso vai justamente o que você falou, do vínculo, da confiança, porque uma pessoa que precisa de um produto aqui é a pessoa que vai precisar de um produto lá. E é nesse relacionamento de você entregar algo que você sabe que serve para ela aqui, que vai poder servir para ela também lá. Então, é realmente essa visão, ela tem que ter dos vendedores. Mas, Gabriel, conta pra nós agora um pouquinho, pra gente avançar um pouquinho a sua história aqui, né? Que a gente sabe que a trajetória de um representante, ela gera uma bagagem boa, né? Principalmente para vendas, para relacionamentos e tudo mais. Então, quando você foi voltando pro e-commerce, a gente sabe que o e-commerce ele teve uma ascensão e uma explosão muito grande na pandemia, né? Porque a gente viu que as pessoas precisavam de adquirir produtos, de comprar produtos, de continuar consumindo, mas que de forma online, de forma digital. E aí você, inclusive, pontuou inicialmente aqui que você teve que se desdobrar muito ali, arriscar e até mesmo às vezes errar em certas coisas para depois conseguir acertar em outras. Mas a gente sabe que dentro desses acertos foram recursos, dinheiros muito investido e que às vezes esses recursos também te geraram um certo comprometimento financeiro também, que eu acho que muitas pessoas ocorrem isso quando vão investir como empreendedores, às vezes investem, desistem de investir porque às vezes o dinheiro não dá um retorno e aí você às vezes cria até uma dívida ou fica às vezes numa situação comprometedora e aí você quer ter uma segurança. Você inclusive pontuou que é pai, estava lá com o seu primeiro filho e tal, então um momento muito também atenuante, né, vamos dizer assim. E como que você, dentro desse todo esse contexto, como que você continuou a ter confiança para continuar e para ir? E o que foi o feeling do momento que falou, não, aqui eu tô acertando, aqui eu vou e aqui vai dar certo? Quando, paralelamente à representação, que eu já tô há 13 anos aí, comecei a me aventurar também no e-commerce com um negócio paralelo, foi mais por conta da necessidade. Eu era muito novo, então quando o meu primeiro filho estava chegando, eu tinha 20 anos. E aí, vamos dizer, com 20 anos você não tá tão preocupado ainda com o futuro, né? Sim. De organizar sua casa, tudo mais. Então, assim, foi tudo muito de repente. Então, aquele velho ditado, quando a água bate na bunda, a gente dá um jeito. Uhum. Então, foi mais ou menos por aí. Então, no começo, eu sempre trabalhei sozinho, a representação, hoje eu tenho equipe também, mas na época comecei, fiquei por muitos anos sozinho, só eu. E quando eu comecei a me aventurar no e-commerce, também era só eu. Eu sozinho, na hora que dava. Sim. E o legal do e-commerce é que eu conseguia fazer um horário bem flexível. Então, na hora que eu acabava todo o meu trabalho da representação, é onde eu começava a aprofundar nas tarefas ali do e-commerce. Tinha essa liberdade, né? Isso. E por muitas vezes, eu virei à noite trabalhando. Então, muitas pessoas falam, pô, mas como que você conseguia, né? Eu ia dormir todos os dias 6 horas da manhã e acordava umas 9h30 de novo e tocava. Mas por quê? Era a hora que eu conseguia me desligar do resto. Eu falava, eu preciso me concentrar, preciso parar, concentrar, entender como que isso funciona e ir trabalhando. E durante o dia, eu começava a fazer um negócio, o telefone tocava, minha esposa chamava, meu filho chamava. Então, a hora que eu conseguia concentrar era de madrugada. Então, assim, eu acho que, igual você falou, de assumir riscos, não era não tão só riscos, mas eu já tava com um compromisso feito, que era cuidar da família. Sim. E aí eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito. E daí... Eu sou o provedor daqui, Exato. né? Então daí eu tirei muita força. E eu sempre fui muito pé no chão. Só que o negócio precisa de investimento e tudo tem riscos. Sim. Não tem jeito. Então eu sempre tentei correr riscos calculados. Vamos supor, vou investir X aqui, mas se não virar nada, beleza. Esse X eu não vou, vamos dizer, ferrar tudo por conta disso. Porque também você está investindo em produtos que vão acabar sendo seus produtos, mesmo que você não venda. Sim. De certa forma, eu já investi muito errado em produto no começo também. Não porque o produto era errado, mas porque eu ainda não sabia vender, então esse produto ficou ali parado por muito tempo. Por fim, eu liquidei ele mais barato que eu paguei para investir em outros produtos. Sim. Então, assim, no começo eu errei muito para aprender. E... depois o negócio foi acontecendo e aí você vai entendendo. Fala, pô, era isso aqui, ó. Tô fazendo isso aqui agora, tá dando certo. Então você vai pegando o jeito. E aí você fica mais confiante em correr riscos maiores. Então... porque você vai calculando os acertos, vendo onde você acertou, inclusive. Exato. Porque aí você fala, se eu tô acertando isso daqui,
tudo indica que eu vou continuar acertando também. Isso. Você fala, pô, já fiz uma vez, deu certo. 2 deu certo. 3 deu certo. Pô, acho que eu posso dar uma acelerada aqui. Dá uma intensificada nisso aqui. Baseado em dados, né? Sim. Não é um tiro no escuro. Então, acho que pra gente correr riscos maiores, você tem que ter pé no chão. Assim, não que... Pé no chão não significa não correr riscos, mas, de certa forma, ter um norte ali, um indício de que isso vai dar certo, né? Uhum. Não se fazer uma loucura. Mas, como você falou, quando você está dentro dos acertos, não é como, vamos dizer assim, uma bolsa de valores, você tem que ficar investindo e tal, é mais baseado, igual você falou, nos dados. Então, a certeza dos dados, principalmente, coloca pra gente assim, quando vai tendo esse volume de dados certos de retornos no e-commerce, esses números, esses percentuais, eles dão uma segurança para você poder até aplicar um dinheiro maior, porque é momentâneo ou não é tão momentâneo? Depende muito do produto, nesse caso. Uhum. Na maioria dos casos, não é momentâneo. Ele segue uma linha contínua, digamos assim. Então, você acha que esses produtos, assim, se eles estão saindo porque você atingiu o público que é para aquele produto? Sim. Então, aí dentro disso, a questão vou alcançar mais pessoas desse público. Mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. Perfeito. Então, assim, no começo, eu fui investindo ali um pouco... Era muito pra mim, era o pouco que eu conseguia na época. Uhum. E conforme o negócio foi acontecendo, começou a entrar dinheiro também, eu tive a oportunidade de alguns fornecedores, de negociações especiais, volumes maiores. Aí você pensa, caramba, aí produtos novos que de repente você ainda não tinha conseguido vender. Uhum. E aí eu pensava, e agora, né? Arrisco ou não arrisco? Então, assim, o que eu pensava? Se der errado, eu tenho de onde tirar esse valor, né? Eu consigo suprir e continuar. Então, assim, mesmo que sejam valores mais altos, mas eu tinha uma certa segurança. Eu falo assim, não era mais do que eu tinha. Uhum. Não era aquele a sua capacidade. Exato. Então, assim, por muitas vezes investir valores altos em negociações que tinham um certo risco, de repente um valor alto num produto que eu nunca tinha vendido. Uhum. Mas se não fosse assim... talvez não teria tido o resultado que teve. Porque, assim, nem todos os investimentos trouxeram o resultado esperado. Sim. Mas aqueles que trouxeram, valeram a pena. Mas a vida do investidor é isso, né? É isso. A vida do investidor é isso. Não é só acertos, né? Não. Entre erros e acertos, a gente vai caminhando. Mas coloca pra gente agora avançar um pouquinho aqui, que o tempo já discorreu bem. Pontua pra gente qual foi a ideia da Fabrecon, inclusive, né? Que a gente, quando parece Fabrecon, dá a remeter que é uma fábrica que vende realmente um produto e tal. Mas a gente estava conversando, inclusive, nos bastidores aqui, que, na verdade, ela é uma rede, né? Que, inclusive, condiciona e prepara pessoas para, inclusive, atuar no e-commerce. É isso mesmo, Gabriel? Exatamente. Quando eu comecei, por meados de 2016, o e-commerce ainda estava engatinhando bem mais do que está engateando hoje ainda, né? Porque hoje ainda tem muito para crescer. Mas em 2016 era muito mais parado ali do que é hoje. Uhum. E muitas pessoas na época não botavam fé. Então falavam, pô, mas quem que vai comprar esses produtos na internet, né? Não havia essa cultura tão forte pós-pandemia, igual a gente tem, né? Uhum. E eu falava assim, pô, mas eu já fiz uma análise, eu vi que vende. E vende bem. Então, assim, realmente, se você fizer uma pesquisa, perguntar para pessoas aleatórias quem compraria determinado produto online, são poucas que falariam isso em 2016, principalmente, né? Uhum. Só que o pouco que compra já é muito. Vamos supor, não, apenas 1% da população compra. Pô, 1% da população é muita gente. Então, no começo, muita gente não botou fé. Mas eu enxergava que tinha potencial. Uhum. E aí eu insisti. Falei, não, eu sei que o negócio é bom. Tem potencial de escalar. Então, esse é um ponto. É um modelo de negócio escalável. Sim. Você vende para o Brasil todo. Daqui uns dias vai ficar mais fácil a questão de exportação também. Então, assim... a logística vai se adaptando justamente ao cenário comercial e às demandas que vão surgindo, né? Sim, sim. Hoje já existe algumas soluções para exportar, mas ainda está muito difícil. Uhum. Então, assim, é um negócio que eu gosto muito por você não enxergar limite. Sim. Você nunca vai estar limitado, você sempre pode mais. Então, isso motiva muito. E o negócio, conforme foi acontecendo, cresceu muito mais do que eu imaginava. No começo era um negócio que eu precisava para ter uma renda complementar ali para ajudar. E o negócio foi acontecendo e se transformou no negócio principal há muito tempo. Então, o e-commerce cresceu demais, mais do que eu imaginava, mais do que eu esperava.
Então, assim, nosso objetivo, a gente tem uma meta, na hora que a gente atinge ela, a gente vai aumentando. Aumentando então, a meta. Hoje, a gente já tá num patamar, vamos dizer assim, bem maior do que eu imaginava que a gente chegaria quando eu comecei. E como o negócio deu certo, muitas pessoas vieram pedir ajuda. Falou, pô, como que você fez? Me ensina, eu tô tentando vender algumas coisas que não tá dando certo, não vira nada, vende um por semana. E, assim, a nossa vida é muito corrida, né? Sim. Compromisso atrás de compromisso, com mais de uma empresa aí tocando, com família, com filhos. Então, assim, é difícil. Eu sempre gostei muito de ajudar, de ensinar. E eu não tinha tempo. Falei, caramba, os amigos vinham pedir ajuda. Falei, caramba, eu queria te ajudar, mas não tô conseguindo. Hoje eu não vou poder, nunca podia. E daí eles começaram a propor. Falei, pô, me cobra um valor aí, tira um dia, um final de semana pra você me ajudar. Aí eu fui o empreendedor, né? Falou, dinheiro. A ideia é boa, vou fazer disso uma fonte de renda. Vou fazer disso um negócio. Então, daí surgiu a Fábrica Ecom, que é uma fábrica de e-commerce. Então, assim... É praticamente uma consultoria. Então hoje a gente trabalha com consultoria. Eu sou consultor certificado do Mercado Livre, inclusive, da Americanas também. E a gente trabalha com cursos e com consultorias. Então vai muito para atender o momento da pessoa. E você tem feito cursos... os cursos são mais voltados online, né? Online. Mas você já fez algum presencial ou tem vontade de fazer presencial? Presencial, mais consultoria. Mais a consultoria. Individual. Então seria para uma empresa e tal que contrataria. Isso. Ah, sim. Então, assim, eu sabendo que eu tô lidando com empreendedores em diferentes momentos, a consultoria é um produto de um valor mais agregado. Sim. É muito individual. É a gente sentar com a pessoa, entender o negócio dela, a ideia dela e... Para preparar, inclusive, o negócio dela para ter uma autonomia e uma independência, né? Isso, para dar um direcionamento individual mesmo, personalizado. Então, naturalmente, vamos dizer, um produto um pouco mais caro. É uma prestação de serviço até, né? Exato. Agora, o curso já é mais para quem tá iniciando, para quem quer iniciar ou tá iniciando, mas sente que o negócio não tá dando muito certo. Então, o curso é mais voltado para esse público, por enquanto. A gente vai ter cursos mais avançados em breve, já para um público que já fatura alto. Sim. Para aprofundar, profissionalizar ainda mais. Mas a gente tem essas duas soluções para atender momentos diferentes de cada empreendedor. Sim. Então, aquele empreendedor que fala assim, pô, quero montar um e-commerce, de repente já tem um negócio físico e quer partir para o online, ou quem já está tentando vender alguma coisa, mas sente que o negócio não deslancha, o curso é para essa pessoa entender como que tem que ser feito. Sim. Agora, já a consultoria já é para um momento para aquela pessoa que já está vendendo, já está faturando, mas quer dar um próximo passo. Sim. Aí é para dar, vamos dizer, uma segurança para onde arriscar, de que forma ir, para direcionar ela para qual o melhor ambiente, qual o melhor cenário para ela continuar investindo. Isso. E organizar a gestão também. A gestão, sim. Porque o principal, o que a gente mais atua é voltado para a gestão. Porque o que acontece? A gente percebe que muitas pessoas começam a vender e muitas vezes começam a vender muito. E essa pessoa, ela sabe vender, mas ela não sabe gerir, analisar os números, o que está acontecendo, deixar organizada a empresa. Então, por muitas vezes, a pessoa não tem controle de nada, ela só vende. Então, fica uma bagunça. Toda a parte fiscal, tributária, de estoque, tudo. Então, fica todo desordenado, né? Exatamente. E até na operação do dia a dia mesmo, a gente ajuda muito em otimizar os processos. Então, de repente, a pessoa faz ali as tarefas diárias de uma forma X e a gente enxerga que dá para profissionalizar muito isso, para ter mais controle, amenizar erros operacionais. Sim. Então, a consultoria é muito voltada para esse lado. Sim, aí otimiza o tempo também da pessoa. Exato. E é muito personalizado porque cada um tem uma necessidade diferente. Todo mundo precisa de tudo, mas a gente define quais são as prioridades. Sim. E atua em cima das prioridades primeiro. Sim. Então, cada empresa é diferente, está num momento diferente. Com certeza. A gente colocou uma coisa que eu acho bem relevante, Gabriel, a gente pontuar. A gente vê que o cenário do e-commerce é um cenário totalmente voltado para vendas, né? A gente precisa obter as vendas. Hoje, a gente até falou um pouquinho do vendedor, falou que até o vendedor tem uma imagem ruim no cenário e tal, por às vezes prestar um mau serviço e um mau atendimento. Para você, esse cenário de venda, você acha que hoje a profissão de maior ascensão da agora para frente será o vendedor? Eu acho que o vendedor nunca vai acabar, né? Fala assim, pô, será que o e-commerce vai acabar com a loja física? Mas eu acho que não. Eu acho que tem gente que gosta... Do PDV, né? Todo mundo gosta. Se tem só uma opção,
é meio monótono. Uhum. Igual na pandemia. Quem nunca comprou, passou a comprar online. E gostou e viu. Só que depois o negócio, graças a Deus, melhorou, as lojas começaram a reabrir. As pessoas sentiam falta também de ir até a loja também. Então, acho que nunca vai um substituir o outro. Sim. Então, é o que a gente fala de omnichannel, né? São as empresas que estão disponíveis ali em todos os canais. Eu acho que esse é o futuro, não que um vai substituir o outro. Então, na loja física sempre vai ter o vendedor. Uhum. Agora, com inteligência artificial, autoatendimento, isso vai mudar. Sim, vai otimizar muito. Para otimizar todo o processo e melhorar a experiência de compra também. Sim. Mas acabar os vendedores, eu acho que não. Assim, não, né? Agora, em ascensão, eu não sei também. Mas eu acho que fica a dica para quem trabalha com vendas aí, porque dentro de um cenário tão volátil, né, que a gente vive, é relevante cada um se qualificar também, né? Exatamente. Porque, igual você falou, mesmo que você venda um produto, a pessoa, ela compra você primeiro antes do produto. Exatamente. Então, a gente precisa ter realmente uma imagem e ter uma identidade que convirja com aquilo que a gente vende. Né? Porque isso passa aquilo que você falou, inclusive, sobre a representação comercial, que é a confiança. Acho que a maior coisa é quando alguém compra um produto, independente do valor, é a confiança, a segurança, garantia que a gente dá sobre aquilo. Ô, Gabriel, pra gente finalizar aqui, porque o tempo já discorreu, eu quero até agradecer, inclusive, pela sua participação e presença. Quero que você deixasse um recado aqui bem especial para alguém que talvez esteja tentando iniciar ou ingressar no e-commerce, né? Dando para ele, assim, qual que é o sentimento, até o conselho pessoal seu que você deixaria para como ele ter essa segurança, né? Como você falou, não é fácil, a gente às vezes erra aqui, erra ali, até se encontrar, se achar. Como ele ter essa segurança e como ele pode, inclusive, encontrar você, encontrar a Fabrecon, qual que é a forma deles poderem, inclusive, até contactar você para uma consultoria. É isso aí. Eu acho que assim, o principal que a gente tem que ter em mente nada é fácil. Não existe negócio fácil. Tudo que você vai fazer, você vai se deparar com desafios pela frente. Então, já que você vai ter que se aprofundar, ir atrás de conhecimento e se esforçar muito, que você busque algo que seja escalável. Essa é a minha visão. O e-commerce você nunca vai estar limitado, você sempre pode mais. Então isso é muito bacana. Então se você vai ter que se esforçar muito em qualquer coisa que você vai ter que fazer, por que não escolher algo que é escalável? Algo que você sempre vai poder ir além. Então acho que é isso. Esforço, determinação, você vai precisar de muito. Mas não só no e-commerce, em qualquer coisa que a gente vai fazer, se você não se empenhar, se dedicar, ir atrás, estudar, nada funciona, né? Tudo tem seus desafios. Então é isso. Maravilha, maravilha. Agradeço demais, Gabriel, pela sua presença aqui, por ter compartilhado. Pode colocar, pode fazer a colocação. Isso. E caso alguém tenha interesse aí em conhecer um pouco mais nossas soluções, os treinamentos da Fábrica Econ, é só encontrar a gente lá no Instagram, @FábricaEcon. Isso daí. Então ali a gente já consegue bater um papo, tem ali sobre os nossos treinamentos, as nossas soluções. Já pode conhecer de forma ampla ali o que vocês fazem. Perfeito. A gente vai deixar, inclusive, para vocês as redes sociais também da Fabrecon, também a dele pessoal, para que vocês possam conhecer e contactar ele. E eu quero, de antemão, agradecer a todos que vocês estiveram nos acompanhando, a você novamente, Gabriel, pela participação aqui. Fiquei, assim, admirado com toda a sua confiança, principalmente com a sua determinação, né, em atingir. Eu acho que foi muito válido você colocar que o fator que mais te impulsionou foi você olhar para o seu lado, você tinha um filho, você tinha uma esposa e precisava atingir um objetivo que pudesse dar para eles não só uma segurança, mas também uma condição de vida que fosse não só confortável, mas que você pudesse ser não só o provedor, mas aquele que assegurasse tudo isso para eles. Então, eu te parabenizo por isso. Desejo para você sucesso cada vez mais nos seus negócios, à frente da Fabrecon. E a gente aguarda vocês, inclusive, aí no próximo episódio do Iso Podcast.